Para as atividades deste treinamento, nós vamos utilizar planilhas já elaboradas em treinamentos anteriores, como é o caso da planilha número 5, Escola do Rock. Então, recomendo que você procure em seu computador e abra essa planilha número 5, relembrando um pouquinho, algumas das coisas que fizemos aqui. Basicamente, calculamos a média final, em relação a notas de 3 trimestres. Também havíamos definido um valor de faltas, para cada disciplina. E posteriormente, com auxílio de outras funções, como soma, máximo e mínimo, verificamos também, ou calculamos, o total de faltas, a maior média e a menor média. E independente da planilha que você tenha, ou esteja trabalhando, é importante você compreender que a utilização de gráficos dentro do Excel visam essencialmente apresentar dados, apresentar resultados que sejam importantes dentro de algum tipo de contexto. Então, raramente, ou até arrisco dizer que nunca, você vai criar um gráfico de tudo que tem na planilha. Não faz muito sentido simplesmente pegar os dados do jeito que estão na planilha, todos eles, e apresentá-los de uma forma gráfica, de uma forma ilustrada. Tecnicamente é possível, mas normalmente não é um processo que faz muito sentido, já que o gráfico visa focar em resultados, em dados importantes. Então é nesse sentido que nós vamos trabalhar aqui, nesses primeiros exemplos, dentro da planilha de Escola do Rock, tá legal? Também já adianto a você que o Excel tem uma série de gráficos, várias categorias de gráficos, todas elas disponíveis lá dentro do menu Inserir, justamente numa seção ou num grupo de opções chamado Gráficos, ok? Então convido você a entrar ali, passar o mouse em cima dos botões, até mesmo clicar nas setinhas ao lado de cada um deles, assim você passa a ter contato, pelo menos visualizar quais são as opções disponíveis. Aqui no treinamento nós vamos trabalhar mais com as opções que o próprio programa vai sugerir e elas aparecem aqui no botão Gráficos Recomendados. Tudo bem? Bom, isso dito, conceito apresentado, então para começarmos a trabalhar com os gráficos, você precisa determinar, observando sua planilha, quais são as informações que você deseja exibir na forma de um gráfico, ok? Como comentei agora há pouco, normalmente não é tudo. Normalmente são pedaços, são áreas, trechos que nós queremos apresentar para realizar análises, apresentações, numa reunião, por exemplo, ok? Então, no caso aqui dessa planilha de Escola do Rock, inicialmente nós vamos pegar o nome das disciplinas, então faça a seleção de História do Rock até Composição e Letra, ok? Na sequência, segure a tecla Ctrl no seu teclado, ok? Para não perder essa primeira seleção. E enquanto você segura a tecla Ctrl, pega os valores da média final. Então seleciona ali da média final de História do Rock até a média final de Composição e Letra. Lembrando que eu estou com o Ctrl pressionado, ok? Terminei de fazer a seleção, solto o mouse, solto o Ctrl, então a seleção agora está feita. Ela compõe o nome das disciplinas e também a média final de cada uma delas. Estou frisando um pouquinho mais sobre isso com você porque para um gráfico ser inserido no Excel, na mesma planilha ou em outra planilha, é essencial que a seleção esteja correta, ok? Qualquer célula a mais ou a menos na seleção que você fez pode fazer diferença em relação à maneira como o Excel compreende esses dados, e aí fazendo diferença e o programa não conseguindo compreender essa seleção, ele não vai sugerir gráficos para você, tá legal? Então revise isso se necessário e confirme que a sua seleção está correta. Estando tudo ok, vamos entrar no menu Inserir. Poderíamos pegar qualquer opção aqui indicada. No entanto, para planilhas comuns, digamos assim, planilhas de uso do dia a dia, normalmente tem alguns tipos de gráficos que são mais comuns. E, felizmente, esses gráficos mais comuns para as planilhas do dia a dia, o próprio Excel já traz como sugestão para a gente, através de um botão chamado Gráficos Recomendados. Ok? Então, clica nele, vamos entrar nessa opção. Se a sua seleção foi feita corretamente, você verá aqui na janela que surgiu, chamada Inserir Gráfico,
algumas sugestões que o programa traz, né, a partir da seleção que você fez. Por outro lado, se você não está vendo uma tela parecida com a minha, provavelmente a sua seleção está incorreta, tá legal? Vou demonstrar isso mais claramente para você agora. Olha só, eu vou fazer uma seleção errada de propósito, tudo bem? Então vou pegar aqui o disciplinas até o composição e letra. Então repara que eu peguei a palavra disciplinas também, né? E vou pegar ali a média final. Estou segurando o Ctrl, né, para não perder a seleção. E forcei a barra aqui, ó. Peguei uma célula a mais, né, uma célula vazia, inclusive. Ok? Vou voltar lá no gráficos recomendados. E olha só, o programa não consegue compreender os dados a partir da seleção que eu fiz. Ele até dá uma mensagem dizendo que não há recomendações disponíveis para os dados selecionados, né? Então, normalmente, ao aparecer mensagem semelhante a essa, nessa janelinha, né, é a seleção que não deu certo, tá legal? Uma célula a mais, uma célula a menos, né, um clique adicional. Então, caso aconteça com você, volte e refaça a seleção da maneira que eu expliquei e explico mais uma vez agora, que é selecionar o nome das disciplinas, segurar o Ctrl, selecionar as médias final, tá legal? E aí, voltando lá no gráficos recomendados, agora nós temos novamente a sugestão, né, as sugestões de opções. E aí nós temos então cerca de 1, 2, 3, 4 e 5 sugestões dadas pelo Excel. A primeira delas, barras agrupadas, ok? Então dá para ver ali uma imagem, né, com um exemplo de como vai ficar já através, ou melhor, já utilizando os dados que nós selecionamos. E aí é bacana que o Excel dá uma dica aqui embaixo através de um texto, indicando quando que é recomendada a utilização desse tipo de gráfico, né? Então aqui ele fala sobre usá-lo quando o gráfico é voltado para a exibição da duração ou quando o texto da categoria for muito longo, ok? Então ele é interessante para comparar valores entre algumas categorias, né, como é o nosso caso aqui, ok? Então isso é uma boa dica caso você esteja em dúvida, né, sobre qual gráfico utilizar e por que utilizá-lo. Use as próprias sugestões que o programa dá. A segunda opção é o coluna agrupada. Então dá para ver ali na imagem também um pequeno exemplo, né? E ele também serve para realizar comparação de valores entre categorias, ok? E é usado quando a ordem não é relevante, não tem importância. Terceira opção é o gráfico de pizza, provavelmente o gráfico mais popular do mundo do Excel, né? Então ele é usado para mostrar proporções de um todo, usado para mostrar números relacionados a um valor maior. Ele é usado muitas vezes para apresentar valores de uma maneira percentual, ok? Então pode ser interessante para esse tipo de comparação, mas não é uma boa opção se você tiver muitos dados selecionados, porque isso vai gerar muitas fatias e aí começa a ficar difícil de enxergar, né, de compreender os dados nas fatias. Então ele tem essa limitação da quantidade de dados, né, ou quantidade de fatias. Na sequência temos um gráfico um pouquinho menos comum, que é o gráfico chamado de funil. Então lembra também as barras, né? Só que a diferença é que ele distribui completamente de forma lateral, né, para os dois lados, no caso. Então não é um crescimento só para a direita, no caso de uma barra, nem só para cima, como é o caso de uma coluna. O crescimento ou a redução é feita de forma igualitária, né, para os dois lados. Então ele é interessante quando você quer mostrar processos, quando você quer mostrar uma ideia de proporção, ok? Não é um gráfico lá muito comum, né, por mais que esteja aqui na lista de recomendados. E por último, na sugestão, temos o gráfico do tipo Pareto, ok? Que, diferentemente do coluna, ele coloca os dados numa ordem decrescente para dar a ideia de uma frequência, né? Então, ele tem também uma linha ali, chamada de linha cumulativa, né, para dar uma ideia, então, de uma porcentagem entre esses valores. Então, assim como o funil, também não é dos mais comuns. Então, em resumo, os três primeiros
indicados como recomendados aqui na tela, esses sim, certamente você vai usar, verá bastante, né? Provavelmente já viu até, se você já vem trabalhando com Excel. Então são eles, né, que nós vamos focar nessas primeiras atividades, tá legal? E para esse primeiro exemplo, vamos pegar então o gráfico de barras agrupadas, ok? Então clique em cima dele, né? OK, para confirmar. E aí repare que o gráfico aparece por cima da planilha, né? Então temporariamente alguns dados ficam até escondidos, mas nós vamos ver que é possível modificar isso, tá legal? Um detalhezinho antes de continuar, uma tarefa que eu esqueci de fazer logo no início aqui do treinamento. Estou usando a planilha número 5, né, em sua versão original, mas como eu não quero perder ou não quero sobrescrever o que foi feito nesse arquivo, vou dar um salvar como e vou salvar com outro nome, tá legal? Então, sugestão que você faça a mesma coisa, né? Assim você mantém a versão original do arquivo Escola do Rock inalterada. Então, nosso último arquivo, se você vem aí na sequência de treinamentos, foi o arquivo 12. Portanto, esse será o arquivo 13, Escola do Rock. Só vou deixar aqui entre parênteses a palavra gráficos para lembrar a finalidade desse arquivo. Tá legal? Então, arquivo salvo. Vamos continuar agora. Bom, sobre o gráfico que apareceu, repare que ele trouxe o nome de cada uma das disciplinas como uma representação de uma barra, né? Portanto, também trouxe uma barra para cada uma delas. Note também que tem barras de tamanhos variados, porque isso é a representação dos valores. Então, maiores médias, barras maiores, menores médias, barras menores, ok? E para dar essa ideia de maior, menor, além da visualização da própria barra, tem também uma escala, né, um eixo na parte de baixo do gráfico, com uma escala de valores relacionados às médias disponíveis, ok? Além de algumas linhas verticais, né, para facilitar a comparação com a escala, tá legal? Bom, todos esses elementos podem ser modificados por você livremente, ok? O Excel traz uma sugestão, mas ele também traz, olhando na parte de cima do programa, um menu adicional chamado Design do Gráfico. Na verdade, dois menus adicionais, né? O Design do Gráfico e o Formatar, que são menus contextuais, menus que só aparecem enquanto o gráfico estiver selecionado. Então, se você clicar fora, né, do gráfico, clicar em qualquer célula vazia, repara que aqueles dois menus agora sumiram. Se você clicar de novo em cima do gráfico, em qualquer lugar, os dois menus voltam a aparecer, ok? E é justamente no design do gráfico que dá para você experimentar algumas opções de estilos que o Excel traz também como sugestões. Todas elas aparecendo ali no grupo chamado Estilos de Gráfico. Eu particularmente não gosto muito de usar essas opções, ok? Para o meu gosto pessoal, todas elas, né, ou a maioria delas, para não ser exagerado, não são visualmente muito agradáveis para o meu gosto pessoal, ok? Mas eu convido você a pelo menos entrar ali, passar o mouse em cima das opções, não precisa nem clicar, porque passando o mouse já dá para você ter uma ideia de como vai ficar a formatação de cada uma das opções, né? Então aqui eu estou no estilo 4, agora estilo 5, 6 e assim por diante, né? Além disso, temos também o alterar cores, que muda então a exibição das cores das barrinhas. Mesma coisa, você pode passar o mouse, ok? E aí ele mostra para você como vai ficar, né? Na prática, as opções coloridas não são coloridas, são padrões de cor da mesma tonalidade. Embora nós vamos ver posteriormente, né, num próximo exemplo, que dá para você transformar o gráfico numa versão colorida, de barras coloridas. Aí sim, essas opções que eu estou passando o mouse vão ter utilidade maior. E um pouco mais embaixo tem o monocromático, né, que para esse tipo de gráfico também só troca a tonalidade da mesma cor. Ok? Além disso, nós temos o layout rápido. Então, o legal aqui é que passando o mouse você consegue ver rapidamente qual é o resultado. E aí é bacana que
tendo um pouquinho mais de tempo, é legal você mesmo experimentar essas opções, tá legal? Não tem modelinho básico de gráfico, é muito questão de preferência pessoal. Portanto, conheça essas opções, explore elas, pelo menos passando o mouse em cima. E aí na parte de formatação, que é a segunda guia que apareceu lá no menu, aí você pode formatar mais detalhadamente, por exemplo, a coloração de cada uma dessas barrinhas. Você consegue alterar isso por aqui, no preenchimento da forma. Você consegue também alterar o contorno da forma, que na prática é a borda, né, que será colocada nela, e outras opções mais. E como eu preferi então fazer os meus próprios ajustes, né, de formatação, é o que eu vou demonstrar então nesse gráfico que nós colocamos. Tá legal? Então, vou reduzir aqui um pouquinho o tamanho da planilha para visualizar mais facilmente. E a primeira alteração é na própria posição desse gráfico, né? Então ele acabou surgindo aí por cima da planilha, acredito que aconteceu com você também. Para que a gente consiga tirar ele daqui e passar para outro lugar, basicamente precisa clicar numa área vazia do gráfico. Eu costumo clicar aqui próximo da extremidade, mais ou menos onde eu estou sinalizando com esse X vermelho, tá legal? Porque aí pegando mais ou menos naquele trechinho, é possível você movimentar o gráfico inteiro, clicando e puxando ele para a posição que deseja, ok? Se você clicar em outros lugares do gráfico, repare só, outros lugares são outros objetos do gráfico. Então eu acabei de clicar em cima do título do gráfico, agora eu cliquei no eixo que mostra o nome das disciplinas. Agora cliquei numa parte que pega todas as barrinhas. Repara que ficou com umas bolinhas em cada uma delas, né, sinalizando que estão selecionadas. E aí pode ser que não dê certo na hora que você clicar e puxar para movimentar a posição do gráfico. Portanto, se a ideia for pegar o gráfico inteiro, mudar ele de posição completamente, a sugestão é que seja próximo do canto, mas não exatamente em cima da borda ou do canto. É só ali por perto, tá legal? Você viu também que tem umas bolinhas brancas ao redor do gráfico, né? Essas bolinhas são alças para alterar o tamanho do gráfico. Então você pode mexer na largura, você pode mexer na altura, você pode mexer nos dois ao mesmo tempo, ok? Tudo isso para deixar o gráfico com tamanho e posição que for do seu agrado, tá legal? E o gráfico, antes mesmo de fazer algumas alterações de estéticas nele, né, só é legal você perceber que o gráfico é algo dinâmico, é algo que depende dos dados que você selecionou, que foram as disciplinas e a média final. Portanto, se alguma coisa mudar ali, vai mudar no gráfico também. Tá legal? Vamos fazer um teste. Ó. Experimenta alterar a nota do História do Rock. Então, História do Rock, se você olhar lá no gráfico, está bem pequenininha a barra, porque é um dos que tem a menor média. Na verdade, é o que tem a menor média, né? Média de 2,35. Então, vamos aumentar as notas do segundo trimestre. Vamos colocar a nota 8 no segundo trimestre do História do Rock. Então, dá um Enter e fica de olho lá na barrinha do História do Rock, lá no seu gráfico, ok? Então, vou dar um Enter aqui. Olha a barrinha subindo. Bacana, né? Então, o gráfico reflete na hora esse tipo de alteração. Tudo bem? Vamos fazer mais algumas coisas, então, né? Agora focando mais uma vez, então, no gráfico. Vamos lá. Então, começando em relação à exibição dos valores naquele gráfico. Então, tudo bem que nós temos as barrinhas, nós temos a escala, né, para dar a ideia de quanto cada uma dessas barrinhas vale, mas eu particularmente tenho bastante dificuldade em fazer esse tipo de análise, olhando o tamanho da barra e olhando aqui na escala o valor indicado, né? Até dá para passar o mouse em cima de cada barrinha e o Excel mostra, né, de uma forma bem sutil o valor dela. Então, composição e letra eu sei que é 7,11. Né? Então, para ficar uma coisa um pouco mais expressiva, né, eu particularmente prefiro tirar essa escala de valores na parte de baixo, e para fazer isso é só clicar em cima dela, verificar se ela ficou com uma seleção, e se ficou, você pode pressionar a tecla Delete.
aí aquela barrinha, né, aquela chamada o eixo, né, o eixo com uma escala, ele some. Consequentemente, eu preciso agora mostrar os valores de cada barrinha. Para fazer isso, nós vamos entrar num botão chamado Elementos, ok? Que é um botão que tem um sinalzinho de mais, né? Olha lá, Elementos do gráfico, dá um clique nele. E ali dentro você vai ter um menu com umas opções. Uma delas é a Rótulos de Dados. Então basta você clicar na caixinha que os valores de cada barrinha vão aparecer, ok? Olha lá. Então habilitei. Agora eu consigo ver o 7,11 do composição e letra, 2,42 do gerenciamento e assim por diante. Se a posição dos rótulos não estiver legal para você, volta aqui no rótulos de dados e clica numa setinha que vai aparecer bem do lado daquela informação. Ali você tem as opções do rótulo. Então você consegue mudar a posição dele, como por exemplo para centro, extremidade interna, base interna, ou deixar mesmo o padrão, que nesse caso aqui é o extremidade externa. Tá legal? Você viu ali nas opções dos elementos do gráfico, né, que tem mais opções. Então, títulos dos eixos. Então, experimenta clicar de novo, que aí você consegue ver onde que vai aparecer. Tem também o título do gráfico, né, que se não for necessário a gente desliga ou deleta. Nesse caso eu vou deixar porque eu vou mudar ele daqui a pouquinho. Tem também o tabela de dados que mostra como se fosse um resuminho daqueles valores, ok? Como se fosse uma segunda planilha. Barra de erros, que nesse caso não se aplica, né, usado em outros contextos. Legenda, que também não se aplica nesse caso. Normalmente legenda é usada em gráfico do tipo pizza, né? E o linha de tendência, né, que também depende de outros fatores para ter algum propósito. Não é o nosso caso aqui. Então eu vou manter só isso mesmo. O título do gráfico, rótulos de dados. As linhas de grade vou remover. As linhas de grade são essas linhas verticais, né, que só tem utilidade quando você está usando a escala de valores, né, o eixo inferior com os valores. Como nós tiramos, não faz muito sentido continuar mostrando essas linhas de grade. Então, desliguei também. Tá legal? E aí vou trocar o título do gráfico. Então, em vez de título do gráfico, que é um negócio muito genérico, vamos chamar de média final, né? Ou resumo, tracinho média final, ok? Dê um nome que seja significativo para você, tá legal? Então, gráfico personalizado, bem pouquinho, né? Bem simples. Então, não usei nenhuma daquelas firulas que o Excel está trazendo nos estilos do gráfico, mas é uma questão de preferência pessoal mesmo, tá legal? Se você quiser utilizar, fique à vontade, explore. Qualquer coisa é só dar um Ctrl Z, né? Ou até deletar o gráfico e inserir de novo, que é algo que você pode fazer livremente. Se deu algo errado com esse gráfico, você pode clicar nele e apertar o Delete, sem prejuízo na planilha, tá legal? E aí inserir de novo da maneira que você preferir. Continuando então, ainda nessa planilha, vamos inserir mais um gráfico, ok? Isso é outra facilidade que o Excel traz. Você pode criar quantos gráficos quiser para a mesma planilha, representando dados diferentes, inclusive, ok? Claro que fica muito poluído, né? Tudo junto, tudo na mesma planilha. Temos a alternativa também de colocar o gráfico numa planilha separada. Vou mostrar isso para você muito em breve, tá legal? Mas aqui o foco é pegar um novo conjunto de dados, que serão as disciplinas, mais uma vez, então de história do rock até composição e letra, só que agora eu quero que você selecione também as faltas, ok? Não esquece de pressionar o Ctrl, né? Então aqui eu selecionei o história do rock até composição e letra, e também as faltas, tá legal? Então, dados selecionados, vamos lá no menu Inserir, Gráfico Recomendado, e dessa vez vamos pegar o Pizza, tudo bem? Um detalhe adicional aqui é que estamos no Gráficos Recomendados, né? Mas você percebeu lá na parte de cima que tem uma aba chamada Todos os Gráficos, que você também pode explorar livremente, ok? Como o nome dá a entender, aqui você tem todos os gráficos disponíveis.
E é até legal entrar ali em todos os gráficos, porque podemos novamente selecionar o pizza, mas repara que ali dentro tem mais opções de gráfico do tipo pizza, né? No recomendados, o Excel sugere o pizza 2D, né, que é esse formato mais chapado, né, sem outras dimensões. Mas lá no todos os gráficos dá para ver que tem, por exemplo, pizza 3D, que é uma versão muito comum no mundo do Excel, né? E é a que a gente vai usar aqui, inclusive, tá legal? Então, vamos selecionar o pizza 3D, pressionar o OK para confirmar, e olha lá o gráfico já inserido, ok? Então, cada disciplina virou uma fatia da pizza, né? Tem um título do gráfico aqui que a gente já pode personalizar também. Então, eu vou chamar de percentual das faltas. Só que no momento não está aparecendo o percentual nas fatias, né? E se a gente entrar aqui no sinal de mais, que é o elementos do gráfico, e habilitar o rótulos de dados, na verdade o que vai vir ali é o número das faltas, né? Não é exatamente o percentual, ok? Então esse 10 aqui é o 10 da penúltima disciplina, que é gerenciamento. E na verdade o que eu quero é o percentual realmente. Então, para conseguir utilizar o percentual aqui, nós temos algumas possibilidades, alguns caminhos. Uma delas é utilizar o menu Design do gráfico, e aí lá na opção Layout rápido, uma delas utiliza a porcentagem, ok? Na verdade, uma delas não, algumas delas, algumas das opções aqui no Layout rápido tem porcentagem. Olha só o Layout 1. Ele traz a porcentagem e o nome da disciplina, né? Nessa situação, nem tem necessidade de legenda. Olha o Layout 2. Aí ele traz a legenda e o percentual. Bacana, né? E assim por diante. Temos alguns outros também ali aparecendo. Quando você coloca o mouse, dá para visualizar, né, facilmente. Então essa é uma opção, tá legal? Outra opção é você simplesmente dar 2 cliques em cima de qualquer um dos valores que apareceram. Então vou dar 2 cliques aqui em cima do 10, que está um pouquinho mais fácil de pegar. E ao fazer isso, deixa eu tentar de novo, legal, agora foi. Ao fazer isso, repara que o Excel vai abrir uma janela, um painel, do lado direito do seu programa. E esse painel traz a palavra formatar, mais o nome do recurso que você selecionou, que no nosso caso foram os rótulos de dados. Só para você entender melhor, ó, se eu clicar 2 vezes em cima de percentual das faltas, ele vai trazer o formatar título de gráfico, porque eu cliquei aqui. Se eu clicar em cima da legenda, então ele vai trazer o formatar legenda, porque eu cliquei aqui na legenda. Então ele é um painel contextual, depende do que estiver selecionado. E ele sempre aparece quando você clica 2 vezes em qualquer uma dessas opções. Tá legal? E aí voltando para o rótulos de dados, né? Note que surgiram vários botõezinhos de opção, né? Alguns têm mais a ver com formatação mesmo, né? Como é o caso ali da lata de tinta para mudar a cor de preenchimento, borda. Tem também o efeitos para colocar sombra, brilho, né? E outras coisas mais. Propriedades de tamanho, que tem a ver então com tamanho, posição. E tem também o opções de rótulo, que é o que interessa aqui para a gente, ok? Então, no opções de rótulo, repara o seguinte, por padrão vem marcado valor. Eu posso desmarcar a opção valor e marcar a opção porcentagem. Tá legal? Olha só como já mudou lá na apresentação. Então, em resumo, você pode trabalhar com essas opções por meio aqui de design do gráfico, layout rápido, né? Ou usar um dos estilos, né? Se for de sua preferência, ou usar o painel contextual, que aparece toda vez que você clica 2 vezes em qualquer uma das opções do gráfico, inclusive em qualquer um dos valores aqui dos rótulos. Tá legal? Então eu vou deixar o porcentagem mesmo, né? E vamos fazer mais alguns pequenos ajustes. Um ajuste importante para fazer aqui é em relação à posição dos rótulos, né? Deixa eu fechar aqui o painel do lado, já que eu não vou mexer mais nele. E vamos entrar aqui no sinalzinho de mais
do gráfico, que é o elementos do gráfico, ok? Então nós habilitamos agora há pouco, né, o rótulos de dados. Clicando na setinha dá para mudar então a posição. Aqui ele trouxe o melhor ajuste. Eu vou forçar um pouquinho para que ele coloque para fora das fatias, que é o extremidade externa, ok? Assim o texto, ou melhor, os números, né, percentuais vão ficar um pouco mais visíveis, né, por conta do contraste agora entre a cor de fundo, branca, e a cor do texto, que é uma tonalidade de cinza. Tá legal? Se você quiser personalizar mais ainda isso, é só clicar em cima de qualquer uma das porcentagens e lá no menu Página Inicial você consegue colocar em negrito, você consegue trocar a cor, né? Então aqui eu vou colocar uma cor preta, ó, que vai ficar mais nítido, né? Aumentar o tamanho, tá legal? Então dá para fazer formatações pontuais também em partes do gráfico livremente. É só explorar as ferramentas que o próprio programa te apresenta, né, na parte de página inicial. Tá legal? Uma outra alteração que eu vou fazer é em relação à posição da legenda. Então ela veio aqui na parte de baixo do gráfico, né? A gente consegue alterar também clicando ali no sinal de mais do Elementos do Gráficos, passando o mouse na opção Legenda, entrando na setinha que aparece ali do lado do Legenda e aí trocando a posição. Tá legal? Acho que eu vou colocar aqui à direita, né, do gráfico de pizza, ou à esquerda, né, para não ficar tão próximo ali do primeiro gráfico que fizemos. Por fim, vou alterar o tamanho e a posição do gráfico. Então vou reduzir aqui um pouquinho. Opa, Ctrl Z, desfazendo. Então vou reduzir um pouquinho o tamanho e acho que vou colocar ele aqui para baixo, ali próximo dos resultados de total de faltas e maior média e menor média. Faça a alteração como você quiser, tá legal? Não precisa ficar igualzinho ao meu, né? Muito bem, então gráfico de barra para o resumo da média final, gráfico de pizza para o percentual das faltas, tá legal? Um último detalhe antes de mudarmos, né, de planilha e vermos outras formas de aplicação de gráfico, é que você pode trocar de gráfico a qualquer momento, clicando em cima de qualquer um deles e entrando lá em Design do Gráfico, alterar tipo de gráfico, tá legal? Entrando aqui, aquela mesma janela que vimos agora há pouco aparece, e aí você poderia trocar de gráfico facilmente, tudo bem? Bom, para esses primeiros dois exemplos, vou parar por aqui, então vamos salvar a planilha e vamos abrir uma outra agora para brincar um pouquinho mais com os gráficos. Para essa próxima atividade, vamos abrir então uma outra planilha. Então essa aqui eu vou fechar. E aí nós vamos abrir o arquivo 8, Vendas, Metas e Resultados. Então foi um arquivo que a gente trabalhou aí num treinamento anterior, né? Fazendo formatação condicional, fazendo a exibição de dados, né, numa outra planilha, ok? Aqui, o importante para a gente vai ser a primeira planilha mesmo, chamada Relação de Vendas. Como eu não quero alterar o arquivo original, então vamos dar um salvar como. Lá na mesma pasta, no meu caso documentos, só que o nome do arquivo eu vou trocar. Então esse será o arquivo número 14, e aí vou complementar aqui no finalzinho, gráficos, para saber do que se trata essa nova versão, tá legal? E aí o objetivo aqui é pura e simplesmente montar um gráfico que vai exibir a relação de produtos e o total vendido em relação a esses produtos, tá legal? Portanto, vamos selecionar esse conjunto de dados, indo de notebook até sofá 3 lugares, seguro Ctrl, vou pegar do 450 até o 1500, tá legal? Feito isso, menu inserir, gráfico recomendado, ok? Eu vou usar mais uma vez o gráfico de barras agrupadas, então cliquei ali em cima dele, né? Só de curiosidade, ó, repara que no pizza acho que já não valeria muito a pena, né? Porque as fatias iam ficar muitas fatias e algumas muito pequenas, ok? Então
coluna, barra, numa situação como essa é mais adequado. Vamos pegar então barras agrupadas. Então já vimos agora há pouco que é possível fazer bastante personalização, né? Só que uma das personalizações mais comuns para esse tipo de gráfico, barra e também o de coluna, né, é usar a versão colorida dessas barras ou colunas, ok? Você viu minutos atrás que em design do gráfico até dá para a gente alterar as cores, mas ainda fica uma tonalidade só. Então é um gráfico azul, é um gráfico laranja, né? E aí muda a tonalidade das barras, podendo ser mais claras ou mais escuras. Na prática não muda muita coisa, tá legal? Então se você quer uma versão mais colorida, nós temos que usar uma outra ferramenta aqui do design do gráfico, chamada alternar linha e coluna. Vamos experimentar com essa opção? Então deixa eu voltar aqui no design do gráfico e aí vou clicar no alternar linha e coluna. Olha só, o gráfico agora já ficou com as barrinhas completamente coloridas, né? Só que aí o eixo vertical, né, o eixo que estava aparecendo agora há pouco, ele não mostra mais o nome dos produtos, né? Ele mostra o número 1, que não é nada significativo. Então essa é uma pequena desvantagem se você for utilizar essa alternância, né, essa mudança para uma versão com barras coloridas. Mas a alternativa para isso, né, para você não perder nenhum tipo de referência, é simplesmente habilitar aqui nos elementos do gráfico a legenda, porque aí o nome dos produtos passam a figurar dentro da legenda. Tá legal? Fora isso, tudo que eu expliquei anteriormente continua valendo para esse gráfico também. Você pode mudar a coloração, você pode colocar rótulos de dados, trocar o título, ok? Nesse caso, eu acho que eu vou até tirar o título, porque como será só esse gráfico, já fica claro, né, que ele se trata dos produtos e dos totais. Mas eu vou tirar também a escala de valores, então clicando aqui em cima dela e aí pressionando o Delete. Ok? Vou tirar essas barrinhas verticais, né, que são as chamadas linhas de grade. Então, ou clico e aperto o Delete, ou desmarco aqui no linhas de grade e vou mostrar o rótulo de dados com os valores. Tá legal? Olha só. Então, gráfico colorido, né? E agora com as informações dos produtos e também de seus respectivos valores. Tá legal? Salvando mais uma vez e vamos em frente para mais alguns exemplos. Já ia me esquecendo, né? Então esse eixo aqui com o número 1, como não faz mais sentido, a gente pode clicar nele e simplesmente dar um delete. Tá legal? Agora sim, salvando, vamos fechar essa planilha e entrar na próxima e última para mais alguns exemplos então relacionados a gráficos. E a sugestão nesse momento é que você pegue o arquivo número 10, ok? Foi aquele arquivo de comparação de vendas. Também usamos recentemente, né? Num treinamento sobre as referências, né? Os tipos de referência. E o objetivo aqui é mostrar graficamente os valores vendidos, né, em relação ao período de meses indicado em cada filial, né, em cada loja, ou em cada versão de planilha, no caso as versões do Brasil e dos Estados Unidos. Portanto, nós teremos dois gráficos, cada um representando os países. Tá legal? O processo inicial é o mesmo, então a gente vai selecionar os meses, primeiro ali do Brasil, segurar o Ctrl e pegar os valores, ok? E aí menu inserir, gráficos recomendados, tá legal? Então ele sugere a mesma relação que a gente já viu anteriormente, né? Dessa vez eu vou pegar o coluna agrupada, ok? A gente já viu barra, já viu pizza, né? Vimos também o barra em sua versão com alternância de cores. Vou pegar aqui o coluna, ok, mais uma vez, tudo bem? E vou definir um título, né? Já que nós teremos dois gráficos, então é importante que esse aqui fique claro que se trata do Brasil, ok? Alterações que eu vou fazer são as mesmas que nós vimos anteriormente. Então eu vou tirar a escala com os valores, vou tirar as linhas de grade e vou habilitar aqui a exibição
dos rótulos de dados, tá legal? Lembrando que, se você quiser, pode utilizar o menu Design do gráfico, as opções de estilo que o Excel já traz, né, como sugestões para você, tá legal? Vou manter essa sugestão simplesinha aqui mesmo, puxar o gráfico aqui para o lado e vou pegar agora o período, né, dos meses dos Estados Unidos. Então, deixa eu até aproveitar para reduzir um pouquinho aqui a largura das colunas D e E, assim sobra um pouco mais de espaço para o gráfico também. Então, selecionei de janeiro a junho, seguro o Ctrl, pego os valores em dólar, menu inserir, e aí para manter a consistência, né, se eu usei gráfico de coluna no anterior, vou usar gráfico de coluna nesse também, tá legal? Clicando no OK para confirmar. Olha lá, é o mesmo tipo de gráfico, só que a escala agora está em dólar. Eu já vou removê-la. Linhas de grade também estou tirando. Rótulos estou habilitando. E o título do gráfico será Estados Unidos. Ok? Até aí, nada demais, né? Fizemos essencialmente o que já tínhamos feito antes. Só que são dois gráficos. A planilha não é lá muito grande, mas também não é pequenininha. Então fica difícil visualizar tudo aqui numa única tela, né? Mesmo que eu ajuste bastante. Então talvez aqui seja um bom momento para pegar esses gráficos e colocá-los em planilhas diferentes, ok? O que eu quero dizer aqui é, a planilha que nós já estamos fica como a planilha de dados mesmo, né? A nossa base de dados. E os gráficos, que eu só quero apresentar esses dados do jeito mais ilustrativo possível, como aqui está faltando espaço, vamos levar eles para outra planilha. Okay? Vamos ter uma planilha só com gráfico do Brasil, uma planilha só com gráfico dos Estados Unidos. E para fazer isso, o primeiro passo é selecionar o gráfico que você quer mudar de lugar. No caso aqui, vamos pegar o Brasil primeiro. Lá no menu Design do gráfico, temos o botão chamado Mover Gráfico. Okay? Bem sugestivo o nome, né? Essa opção também aparece se você clicar com o botão direito em cima do gráfico, tá legal? Olha lá, ó, mover gráfico, né? Até mesmo alterar tipo de gráfico também dá para fazer por aqui. Então escolhe o mover gráfico, uma nova janela vai aparecer e o Excel pergunta, né, se você quer mover como um objeto para a própria planilha que estamos. Na verdade não faz sentido, né? Já é a opção que nós estamos, é um objeto na planilha atual, dados, ou então como uma nova planilha. E aí ele te permite até mesmo já dar um nome para essa nova planilha. Ok? Então eu vou chamar de gráfico do Brasil. Clicando no OK para confirmar, o gráfico sai de onde ele estava e é colocado então numa nova planilha aqui antes dos dados. Tá legal? Para fazer para os Estados Unidos, o processo é exatamente o mesmo. Então você volta para a planilha dados, clica em cima do gráfico dos Estados Unidos, design do gráfico, mover gráfico, como uma nova planilha, e essa aqui nós vamos chamar de gráfico dos Estados Unidos. Clicando no OK para confirmar, olha só, temos então uma nova planilha agora com gráfico só dos Estados Unidos. Tá legal? Lembrando que você pode mudar a ordem dessas planilhas, né? Não precisa ficar da maneira que o programa sugeriu para você. Então, deixe na ordem que preferir, ok? Mesmo estando em planilhas separadas, os gráficos continuam conectados à planilha de dados, à planilha principal. Vamos fazer um teste. Entrando aqui no... Primeiro vamos visualizar, né? Olha só o gráfico dos Estados Unidos. O mês de abril está bem pequenininho, né? Foram poucas vendas, poucas quantidades, consequentemente pouco valor vendido. Vamos mudar isso. Volta aqui na planilha de dados. Lá nos Estados Unidos, em abril, vamos subir a quantidade. Vamos subir de 330 para 2.300 e Enter. Então subiu bastante o valor vendido, né? Consequentemente, aqui no gráfico, a coluna de abril, olha como aumentou bastante também. Então, continua conectado sem problemas, mesmo estando em planilhas diferentes. Tá legal?
E para praticamente finalizar esse treinamento, vamos fazer só mais um pequeno ajuste aqui nos dois gráficos. O gráfico relacionado ao Brasil, né, ele está com uma coloração azul, né, e o dos Estados Unidos também. Só que como nossas planilhas dos países já têm uma espécie de identidade visual, então o Brasil é verde, né, Estados Unidos é um tom de laranja, o gráfico eu acho que faz sentido que ele também siga essa mesma padronização de cor. Então o gráfico do Brasil, eu vou deixá-lo selecionado e aqui em Design do Gráfico vou alterar as cores para uma opção que tenha tonalidades da cor verde, ok? Assim eu crio uma relação visual, né, entre o gráfico e a planilha de origem dele. Opa, agora sim. E o dos Estados Unidos. Então entrei no gráfico dos Estados Unidos, Design do Gráfico lá em cima, alterar cores, vou procurar aqui uma opção com tons de laranja, para que também crie essa relação entre os dois, tá legal? Além disso, né, antes que eu me esqueça de novo, deixa eu já salvar essa planilha com outro nome, para não perder o arquivo 10 original. Então esse aqui na sequência é o arquivo número 15, ok? Comparação de vendas, e vou deixar ali entre parênteses gráficos para lembrarmos do que se trata, ok? E aí, por fim, e se fôssemos imprimir essa planilha e esses gráficos, como ficaria, né? Ou exportar em PDF? Vamos aproveitar para relembrar um pouquinho isso, né? Então, entrando aqui no menu Arquivo, Imprimir, e aí só um detalhe, eu não deixei nada selecionado, ok? Voltei para a primeira planilha e não selecionei nenhum conjunto de dados. E aí, indo lá no menu Arquivo, Imprimir, como no meu caso está selecionado a primeira planilha, o Excel entendeu aqui nas configurações que eu quero imprimir as planilhas ativas, que no momento é apenas essa que eu estou trabalhando agora. Mas na verdade eu gostaria de imprimir tudo, a planilha e os dois gráficos. Então nós precisamos trocar. Em vez de imprimir planilhas ativas, imprimir toda a pasta de trabalho. Tá legal? Com isso, olha só, o Excel vai entender que na primeira página, então página 1, ele tem que imprimir a planilha de dados, ok? E aí poderia mudar o tamanho dela, poderia centralizar, virar a página, né? Tudo mais que você já viu. A segunda página passará a ser a planilha do Brasil, ok? Olha só, planilha do Brasil, página 2. E aí aconteceu um negócio bem bacana que o próprio Excel já trocou aqui a orientação para paisagem, para poder caber, né, o gráfico, já que ele tem uma extensão de largura maior. Foi o próprio programa que fez essa troca. E na terceira página, a terceira planilha, na prática, será então a planilha dos Estados Unidos. Ok? Repara também que apareceu uma bordinha, né, ao redor da planilha, que não faz muito sentido, então dá para a gente tirar. Vamos voltar ali na edição e fazer essa mudança. Para tirar essa borda ao redor da planilha, que é padrão, sempre vem. Basta você deixar o gráfico selecionado e aí aqui dentro do formatar, nós vamos entrar em contorno da forma e escolher a opção sem contorno, ok? Então fiz isso para o gráfico do Brasil, vou fazer agora no gráfico dos Estados Unidos, clicando nele, formatar, e aí em contorno da forma, sem contorno. Tudo bem? Voltando lá para a primeira planilha, voltando em arquivo, imprimir, e aí vamos conferir se os dois gráficos aqui na página 2 e na página 3 dessa vez estão sem aquela borda, né, sem aquele contorno ao redor. E realmente estão, ok? Então não tem mais aquela linha, né, que estava antes aqui nos dois gráficos, tá legal? Então fora isso, podia fazer o nome, né, o título do gráfico ficar maior ou em negrito, tá legal? Então vou deixar essas outras formatações para você fazer se assim quiser. Bom, fiz o que tinha que fazer, agora quero gerar um PDF, né? Ou se fosse imprimir, poderia diretamente clicar no botão imprimir. Para gerar o PDF, relembrando um assunto que nós tivemos em outro treinamento, né?
Depois que você fez todas as configurações, é só entrar aqui no Exportar, criar PDF XPS e aí conferir a pasta, conferir o nome. Nesse caso é a minha pasta documentos mesmo, não vou trocar o nome, vou clicar no publicar. Vamos aguardar alguns segundos até o carregamento concluir. Legal, concluído. Abriu aqui o meu navegador Microsoft Edge, né, que é o programa que eu uso para abrir PDFs. Primeira página, estou com a planilha de dados, né? E segunda página não veio. Então alguma coisa deu errada. Vamos lá, eu vou fechar e vou voltar no Excel para tentar de novo. Então, menu arquivo, imprimir. Vou deixar aqui o imprimir toda a pasta de trabalho, né? Já está selecionado, então está correto. Vou entrar lá no exportar, criar PDF. E o que faltou aqui, talvez você até tenha se lembrado, né, lá do treinamento sobre configurações de impressão e exportação para PDF. O que faltou aqui foi entrar nas opções, ok? Então aqui nas opções eu precisava marcar que era a pasta de trabalho inteira, né? Agora sim, vou dar um OK, vou dar um publicar, substituir e vamos ver se o resultado agora deu certinho. Bom, primeira página, planilha. Segunda página, olha lá, gráfico do Brasil. Terceira página, gráfico dos Estados Unidos. Agora sim, tudo em ordem. Bom, com isso chegamos ao final então deste treinamento, né, sobre a utilização de gráficos básicos, tanto a criação quanto a personalização, a aplicação de diferentes tipos, né? No caso aqui vimos 3 tipos de gráficos, gráfico barra, gráfico pizza e gráfico coluna, ok? Que são os 3 mais tradicionais, mais usados na maior parte das planilhas. E aí minha sugestão é que você experimente, né, outros tipos de gráficos e principalmente outras estilizações, usando lá o design do gráfico, né, o menu que surgiu no momento que você criou o gráfico, para entender também as possibilidades e experimentar de acordo com a sua própria criatividade, ok? O que eu gostaria de reforçar é que o gráfico tem que auxiliar ou facilitar a apresentação dos dados. Então, tome bastante cuidado com as cores, textos, né, com o que selecionar, já que um gráfico mal feito, na verdade, vai confundir, né, o espectador, o gestor, a sua líder, né, ou até você mesmo, e não é essa a ideia, né, da aplicação do gráfico no Excel. Tá legal? Bom, é isso. Espero que tenha sido útil o treinamento. Volte e reveja quantas vezes você quiser, né, e nos veremos em breve no próximo treinamento. Um grande abraço, até mais.